Olá, bom dia. Tudo bom com vocês? Tudo bom, meninos? Bom dia, professora. Bom dia, Fernando. Fernando foi primeiro a entrar. Seja bem-vindo. Obrigado. Célio, Ari, estão Bom com a dia, gente? professor. Bom dia, Ari. Tudo bom? Seja bem-vinda para mais uma etapa. Já estamos chegando ao finalzinho, mês de novembro, né? Já estamos já partindo para o final. Estamos chegando ao fim de mais uma caminhada, se Deus quiser. Verdade, esse ano foi bem tortuoso para todos, né? Bem diferente. Senhores, eu tenho a proposta hoje da aula, seria a sessão 3, que é, né, a sessão 3, a unidade 3, sessão 3. Na realidade, a gente está estudando todos os mecanismos de proteção dos direitos humanos. Tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, menos teoria e mais conhecimento da estrutura de proteção dos direitos humanos. A gente já falou do regime internacional universal, né? Já falamos dos sistemas regionais, agora a gente vai falar do sistema local de proteção de direitos humanos. Então, é uma aula mais para conhecer o que temos no nosso país, em termos de estrutura, né? Do que teoria. No entanto, ao folhear a aula, né, ao preparar a aula para vocês, eu observei que nós temos alguns pequenos detalhes. Tá? Quando o livro foi feito, a estrutura do Brasil, a organização administrativa do Brasil era uma, e muito recentemente mudou em alguns aspectos por conta do atual governo. Tá? Então, assim que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, ele modificou a organização administrativa do país. Então, tem algumas nuances aí em direitos humanos que nós vamos falar a respeito, tá? Então, o que eu vou falar aqui vai estar diferente do que está no livro de vocês, mas é o que vai estar atualizado, certo? Que foi o que aconteceu recentemente, tá? Então, a proposta hoje é falar justamente sobre as instituições de defesa de direitos humanos no Brasil. Então, não é uma aula muito extensa, peço para vocês, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Trata de informações que vocês podem colher em qualquer site aí dos órgãos oficiais do nosso governo federal. Então, né, quando as Nações Unidas se formaram, né, eles criaram uma resolução, através de uma resolução chamada Princípios de Paris. Nesses Princípios de Paris, ficou estipulado que os estados membros da ONU deveriam aí criar uma estrutura para poder promover esses direitos humanos e monitorar eventuais violações. Mas lembra que a gente está lá no comecinho da proteção dos direitos humanos. Até antes de 45 não se pensava em direitos humanos, né? Não pensava nessa proteção global. Foi só depois das atrocidades da Segunda Guerra que viu que o ser humano precisa ser protegido enquanto espécie. Né? Não só enquanto nacional, tá? Mas enquanto espécie humana. Aí, de 45 para cá, nós tivemos várias narrativas no sentido aí de criar estruturas globais, regionais e locais para a proteção desses direitos. E nesse sentido, o Brasil, por ser parte da ONU, viu-se obrigado a também criar uma estrutura para a proteção dos direitos humanos, certo? Então, só que a gente nem sabia como era a situação desses direitos no nosso país. Não fazíamos a mínima ideia de como estávamos. Ninguém conhecia direitos humanos, né? Não sabia qual é o impacto que uma determinada ação teria nesses direitos, né? Numa determinada
até mesmo um determinado hábito, né? Por exemplo, o hábito que tínhamos aí de empregar crianças, né? Muito antigamente crianças trabalhavam, tá? E hoje a gente sabe que o lugar de criança é na escola, mas existem programas aí de trabalhos para o jovem aprendiz, que são trabalhos legais, né? Regulamentado pelo governo, que garantem aí a proteção da criança e a educação que vem, educação, saúde e desenvolvimento que vem em primeiro lugar. Então, para saber como que estava a situação aí dos direitos humanos ali na década de 90, foi que foi criado, né, o Programa Nacional de Direitos Humanos. Não é que os direitos humanos ele veio só na década de a proteção, não, ele veio antes. Ele aí a preocupação nasceu na década de 60. Porém, nós tivemos um pequeno problema, que foi a ditadura. Né? E a ditadura acabou atrapalhando nossos planos aí de desenvolvimento, né? De amadurecimento com relação à matéria. Então, em 92 foi criado aí em 96 foi criado o Programa Nacional de Direitos Humanos. E hoje ele tem 3 versões, então está na sua terceira versão. Qual que é o objetivo? No primeiro momento, o objetivo maior mesmo era diagnosticar como estava a situação dos direitos humanos em nosso país, né? E aí propor medidas de defesas e promoção desses direitos. Tá? Então, veja, o que o Programa Nacional queria na sua primeira versão era saber como que está a situação dos direitos humanos no Brasil e, num segundo momento, aí, traçar estratégias que poderiam ser adotadas, tá? Então, propor estratégias que poderiam ser adotadas para conseguir proteger e também propor medidas que pudessem promover, disseminar a cultura humanística, né, a cultura de paz. Então, a primeira versão do programa vem em 96, a segunda versão desse Programa Nacional de Direitos Humanos, ou PNDH, veio em 2002 e hoje nós estamos com a atual terceira versão, que está desde 2009. Tá? O PNDH de 2002, ele veio, ampliou os objetivos da primeira versão do programa, e o terceiro, ele já veio assim bem mais organizado, né? O Programa Nacional de Direitos Humanos, na sua terceira versão, ele veio mais organizado, deu continuidade ao processo de consolidação dos programas anteriores, né? Orientando aí a promoção dos direitos humanos no Brasil. Porém, ele vem mais estruturado. Então, qual que foi a estrutura? Ele se organizou em eixos, tá? Eixos orientadores. Esses eixos aí são temas em que se deveria verificar os direitos humanos. E cada eixo era subdividido, né, em diretrizes e objetivos estratégicos próprios de cada temática. Né? E essa organização veio justamente das recomendações do comitê, seguindo as recomendações do Comitê de Monitoramento das Nações Unidas, que é um comitê que as Nações Unidas têm em cada Estado-membro para ficar monitorando, de olho na gente, para ver se a gente está cumprindo aí com os tratados internacionais de direitos humanos. E os eixos orientadores do Programa Nacional de Direitos Humanos são 6, tá? Primeiro, desenvolvimento de direitos humanos. Esse eixo, ele cuida especificamente da possibilidade de desenvolvimento do país. Aí é o desenvolvimento econômico, né? Tecnológico, vai depender de cada país, da versão, do conceito que dá desenvolvimento, mas para nós é esse, no sentido de desenvolvimento econômico, tecnológico, né? Progressista, né? Mas relacionar isso com direitos humanos, respeitando, é óbvio, as culturas aí que nós chamamos as culturas primitivas, que são os indígenas, né? As tribos indígenas, porque o
desenvolvimento para nós, que somos, que fomos aí colonizados, que recebemos toda aquela cultura ocidental, é diferente do conceito de desenvolvimento dos povos primitivos, né, dos povos indígenas, que para eles o desenvolvimento, não sei nem se existe essa palavra no vocabulário deles, mas seria mais uma questão de viver, tá? Da forma e segundo a cultura daquelas tribos. Mas esse primeiro eixo visa aí conciliar direitos humanos, cultura com o desenvolvimento e progresso no nosso país. O segundo eixo do Programa Nacional de Direitos Humanos, ele fala sobre universalização, universalizar direitos em um contexto de desigualdades. O que significa isso? Significa de levar o maior número de direitos de forma igual, né? Então, possibilitar que todos tenham a mesma participação dentro do conjunto de direitos que temos. Por exemplo, a questão da participação da mulher na política e nos órgãos e organismos institucionais, né? A questão aí da participação das minorias, os direitos das minorias, né? Por exemplo, o direito do deficiente ao transporte público. Então, ampliar. Se eu que sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de restrição, que não tenho nenhum tipo de imobilidade, né? Nenhuma deficiência de imobilidade, né? Déficit de imobilidade. Eu tenho direito a ter um transporte público, ou seja, de poder pegar um ônibus, de poder pegar um metrô. Esse mesmo direito ele tem que ser estendido àquela pessoa que tem uma redução de mobilidade, né? Porque é igual a mim, é uma pessoa igual a mim, então tem direito ao mesmo direito. Então, esse segundo eixo, ele visa justamente universalizar direitos, ou seja, da mesma forma que uma pessoa tem esse direito, o outro também tem. Por exemplo, os programas de inclusão, né? Eu não posso, dentro de uma escola particular, por exemplo, a mensalidade lá é R$1.000 pro ensino infantil. Aí uma mãe quer colocar um filho nessa escola, né, porque é uma escola muito boa. Porém, esse filho tem algum tipo ou de deficiência, ou algum tipo ele é especial, uma criança especial, que tem que ter algumas atenções especiais. E a escola aceita ele, porém, para ele a mensalidade vai ser de R$1.500. Esse tipo de atitude seria uma atitude discriminatória, porque o direito ele tem que ser igual para todos, nas mesmas proporções, tá? Para que isso seja igual, né, é igual num acordo que nós fazemos, né? Toda vez que temos um acordo, a gente precisa chegar a um denominador comum que seja correto, igual e justo para ambos os lados. Né? E não é justo que uma criança que necessite de cuidados especiais tenha que ser agravado na sua situação financeira. Então, isso que seria universalizar direitos em um contexto de desigualdades. A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos, ela vem aí tratar da segurança pública e o acesso à justiça e combate à violência. Né? Aqui, nós queremos tratar dos direitos humanos no aspecto da segurança pública, para os funcionários que trabalham com a segurança pública, tá? Através de treinamento, através de informação, através de EPI, através de equipamentos, através de condições dignas de trabalho, né? Não só para o policial, mas também para todos os funcionários que fazem parte aí desse eixo da segurança pública, por exemplo, os agentes penitenciários e os guardas aí municipais, certo? Acesso à justiça, né? O acesso à justiça é a possibilidade aí de encontrar instrumentos para que todos possam ter acesso à apreciação do seu direito, como é o caso aí dos programas que temos, a Defensoria Pública, nós temos hoje o convênio entre o OAB e
Defensoria Pública do Estado. Nós temos aí várias universidades que orientam, fazem convênio com a OAB para orientação da população em geral, e outros órgãos aí administrativos que também possibilitam orientações, como, por exemplo, o PROCON, porque na nossa vertente aqui, na nossa constitucionalização dos direitos humanos, a proteção e defesa do consumidor é um direito fundamental. Então, também está aí no rol dos direitos humanos previstos constitucionalmente. Quarto eixo, educação e cultura em direitos humanos. Esse eixo ele vem justamente colocar na população brasileira, que é onde nós temos a maior dificuldade, tá? O conceito de direitos humanos. Ensinar, assim, que direitos humanos é o seu direito, é o teu direito de ter a propriedade, né? É o teu direito de ter tua casa, de ter tua família, de ter tua saúde, né? Porque geralmente quando a gente fala em direitos humanos, e até mesmo numa classe de direitos humanos, né? Direitos humanos é para bandido, né? A menos que, se for, para mim é para ser humano, né? Mas os direitos humanos é para mim, então se for dessa forma eu sou bandida também, porque eu tenho uma série de direitos humanos que eu faço questão de preservar, tá? É para ser humano, tá? Não é para um rótulo, tá? Não é para uma classe, tá? É para o ser humano. E falta aí essa consciência de pertencimento à raça humana, né? A gente se exclui da condição de ser humano, mas nós somos detentores desses direitos. Então, a educação e a cultura é justamente para colocar na vida da sociedade brasileira a cultura de que os direitos humanos são para todos, para cada um de nós, para cada pessoa humana. E, inclusive, aí criando aí currículos, né, tanto nas educações básicas quanto nas superiores, currículos, né, que contenham temas de direitos humanos. O quinto eixo é o direito à memória e à verdade. Isso aqui foi muito batido pela ONU, né, e principalmente aqui no nosso âmbito da Organização dos Estados Interamericanos. Por quê? É ter o direito de saber o que aconteceu com o ente querido, né? Realmente saber a verdade sobre aquilo, né? E preservar a verdade de forma que você rememorando aquelas atrocidades que aconteceram, a memória viva impossibilita que aquilo aconteça novamente. Então, o direito à memória significa saber o que aconteceu, preservar aquela memória, impedindo que aquilo aconteça novamente. O direito à verdade é saber o que verdadeiramente aconteceu para preservar o direito à memória e ter a possibilidade aí de honrar nossos entes queridos que simplesmente desapareceram na época da ditadura. Então, esse é o direito à memória e à verdade. E o último eixo do Programa Nacional dos Direitos Humanos é a interação democrática entre a sociedade civil e o Estado. Então, é a participação aí de vários segmentos civis, né, em audiências públicas, em participação em discussões legislativas, junto com as decisões do Estado, tá? Em todos, tá? Tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual e no âmbito municipal. Tá? Então, seria essa aí, interação democrática, é a participação política de instituições privadas e de instituições civis, sociedades, associações, até a pessoa física mesmo, nas decisões do Estado. Um exemplo que eu dou para vocês aí sempre quando nós temos uma audiência pública, nós chamamos aí a população a participar, para justamente poder ter um parâmetro do que o povo está pensando a respeito daquela determinada situação. Então, esse é o Programa Nacional de Direitos Humanos, hoje, atualmente, como ele está estruturado.
Para o Programa Nacional de Direitos Humanos, nós temos o Conselho Nacional de Direitos Humanos. É um órgão administrativo, ou seja, pertence ao Poder Executivo. É um órgão colegiado. E esse órgão colegiado tem a participação de várias pessoas de vários segmentos, tá? Então, em 64 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Humana, tá? Não é o mesmo que temos hoje, da pessoa humana. Só que no mesmo ano nós tivemos o golpe militar, né? Iniciou o período da ditadura e aí foi extinto esse conselho. Aí, depois que passou a ditadura, aí nós entramos no novo regime democrático, nós tivemos toda a questão do restabelecimento da economia em virtude da precariedade lá da década de 80 e 90, dada a inflação, né? Foi só depois, né, dos anos 2000 que nós conseguimos aí tomar um fôlego, nós, Brasil, né? E foi em 2004 que teve uma lei que transformou o Conselho Nacional da Pessoa Humana, esse mesmo de 64, em 2004 foi transformado em Conselho de Defesa do Direito, em Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, houve essa transição aí em 2014 pela Lei 2.986. Então, esse é um órgão com a participação de vários segmentos da República Brasileira, inclusive a participação aí de algumas pessoas, alguns civis. Mas é um órgão, quando a gente fala conselho, é um órgão de aconselhamento mesmo. O objetivo do CNDH, ou Conselho Nacional de Direitos Humanos, é promover a promoção e defesa dos direitos humanos, tá? Os meios são ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras. Veja que quando fala ação preventiva e protetiva, é justamente discutir aí a possibilidade de agir preventivamente antes que o dano a direitos humanos ocorra e reparadora, ou seja, de forma a imbuir aí uma responsabilidade àquele que viola os direitos humanos, né? E aí, para os direitos humanos, nessa lei que criou o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o que são direitos humanos? Direitos humanos, aí você tem que ir nos parágrafos do artigo 5º da Constituição. Direitos humanos são os direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos que estão previstos na Constituição. Então, artigo 5º, 6º, 7º até o 14. Tá? Também são direitos humanos todos os demais direitos individuais, coletivos, sociais, previstos em tratados de direitos humanos que foram ratificados pelo Brasil. Então, esses, mesmo não estando contido na Constituição, sendo oriundo de tratados que foram ratificados pelo Brasil, também são incluídos na proteção aí do Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos pode agir de ofício ou seja, não precisa ser provocado. Então, eu não preciso de uma atuação, não preciso lá protocolar um pedido para alguma determinada violação, não precisa ter um pedido formal, porque não é um órgão jurisdicional, tá? É um órgão administrativo. Então, se ele ficar sabendo de alguma violação, ele pode agir de ofício, requerendo aí as medidas administrativas cabíveis, inclusive aí promovendo denúncias ao Ministério Público. Isso tudo que eu falei para vocês está na Lei 12.986, no artigo 2º, que fala: o CNDH tem por finalidade a promoção dos direitos humanos mediante ações preventivas e protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça de direitos humanos. Constitui direitos humanos sob a proteção do CNDH os direitos e garantias fundamentais individuais, coletivos e sociais previstos na Constituição Federal.
ou nos tratados de atos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil. Parágrafo 2º. A defesa dos direitos humanos pelo CNDH independe de provocação das pessoas ou das coletividades ofendidas. Certo? Então, a primeira instituição que vimos foi o Programa Nacional de Direitos Humanos. O segundo foi o Conselho Nacional de Direitos Humanos. E a terceira instituição que vamos ver é o antigo Ministério de Direitos Humanos, que é o atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Tá? E aí eu vou pedir a atenção de vocês. Aqui a gente teve a modificação, tanto aqui quanto na parte do Poder Legislativo. Tá? Na apostila de vocês está como Ministério dos Direitos Humanos, essa parte. Tá? Não temos mais e também não temos mais a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Foi todo absorvido aí por esse ministério, que foi reestruturado e renomeado. Tá? Então, hoje o que temos é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Na realidade, vai tratar de direitos humanos e também dos direitos dessas minorias, né, desses institutos. Atualmente, o Poder Executivo conta com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que foi criado em 2019 pela Lei 3.814, em virtude da autorização da organização dos ministérios pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Então, ele pegou e modificou tudo. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho nós não temos mais. Ele se tornou uma secretaria, uma subpasta. Ele foi rebaixado. Tá? O Ministério dos Direitos Humanos, ele foi ampliado. Então, tem os direitos humanos e ali eu estou cuidando de outros direitos. Já era dessa forma. Já se cuidava dos direitos da mulher, da família, da criança, entendeu? Só houve aí uma redenominação e também a extinção de algumas secretarias. A atual ministra, como você já sabe, é óbvio, né? A Damares Regina Alves. E a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que está na apostila de vocês, ela foi extinta por esse ministério e absorvida pelo atual, né, ministério na situação que está. Veja que esse ministério é um dos ministérios que mais sofre alterações. Por quê? Porque ele vai depender da situação política e, inclusive, da ideologia do presidente que está no governo. Então, graças a essa instabilidade política, a gente não tem um ministério aí que tem ações sólidas, né? Ideologias que representam aí, que deveriam representar a República Federativa do Brasil. O que nós temos são representações ideológicas de acordo com quem está no governo. Isso fica muito claro com a atual ministra Damares aí, e a ideologia dela, essa ideologia cristã, que segrega alguns grupos de minorias, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Meninos? Vocês estão aí ainda? Então tá, eu vou continuando aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aí eu coloquei aqui para vocês o artigo 44 da lei, que traz a estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e como ele foi absorvido. Então, veja que cada uma pasta dessa é uma pasta temática, né? Eles chamam pastas as secretarias. Então, eu tenho lá o Ministério, ele é formado pela Secretaria Nacional das Mulheres, né? Secretaria Nacional da Família, Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aqui, sinceramente, eu não vejo a mínima necessidade de ter, no inciso 4, Secretaria Nacional da Juventude, que eu creio que pode ser perfeitamente absorvida ali pelo da adolescente, né, que são jovens. Secretaria de Políticas de
racial, promoção de Secretaria de Defesa da Pessoa Deficiente, Secretaria de Promoção de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, e aí começam os conselhos. Veja que aqui, então, se trabalha por temas. Então, eu tenho o tema mulher, família, criança e adolescente, juventude, igualdade racial, deficiência, idoso. Então, são por temas. E também tem os respectivos conselhos. Lembra que um conselho é um órgão colegiado que vai ajudar aí aconselhando essas secretarias. Então, tem o Conselho da Igualdade Racial, combate à discriminação, proteção à criança e adolescente, Conselho Nacional da Pessoa Deficiente, da Pessoa Idosa, no combate à tortura, né? Conselho dos Povos, Comunidades Tradicionais, tá? Conselho dos Direitos da Mulher e da Juventude. Então, veja que nós temos os órgãos e os conselhos. Na sequência, eu coloquei para vocês o atual organograma que eu tirei do próprio site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Não sei se vai dar visão aí para vocês, mas eu gostaria de deixar esse material para vocês poderem consultar. Tá? Então, vai estar no AVA junto com um slide e vocês podem visualizar. Aqui eu tenho toda a estrutura que diz respeito aos órgãos institucionais dentro do Ministério. Tá? Então, esses aqui são os órgãos que tem dentro do Ministério. Esses aqui já são os conselhos, os órgãos que vão ajudar aí no desenvolvimento das funções desses órgãos administrativos. Então, o conselho aconselha, desculpa a redundância, os órgãos administrativos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E aí, então, nós já vimos o Programa Nacional de Direitos Humanos, nós já vimos o Conselho de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós vimos o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e agora nós temos a Comissão de Direitos Humanos, só que agora não é mais no Poder Executivo, é no Poder Legislativo. Então, no Poder Legislativo, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, eu tenho a Comissão de Direitos Humanos, certo? E também vou chamar a atenção dos senhores aqui. Houve alteração nessa estrutura. As secretarias, as subcomissões que estão na apostila de vocês como que existem até hoje, não existem mais. Tá? Na época, a gente teve alteração também, agora, a partir de 2019, onde as comissões que estão lá na apostila de vocês foram extintas e foram criadas outras comissões. Então, prestem atenção nessas diferenciações aí, nessa nova reestruturação, porque com certeza vai ser cobrado em prova para saber se vocês estão acompanhando aí o que foi atualizado. Então, no Poder Legislativo, temos a Comissão de Direitos Humanos do Senado. No Senado existe a Comissão de Direitos Humanos, que promove audiências nas quais os senadores discutem questões pertinentes ao tema e das quais eventualmente surgem iniciativas legislativas. Então, toda vez que eu tenho uma proposta de lei que vai impactar nos direitos humanos, mesmo que a proposta de lei ela tenha uma outra vertente econômica ou no meio ambiente, mas impacta em direitos humanos, vai ser apreciado por essa comissão. Tá? Também, essa comissão pode servir como órgão consultivo de outras comissões. A comissão possui subcomissões. Hoje tem 2 subcomissões, né? A subcomissão temporária para o Sistema Penitenciário Brasileiro, CDH-SPB, e a subcomissão temporária sobre mobilidade humana, CDH-STMU. Essas 2 comissões as que estão atualmente vinculadas à Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão permanente do Senado. Certo?
As demais que estão lá na apostila de vocês, como a Subcomissão Permanente da Justiça de Transição, a Subcomissão sobre a Defesa dos Direitos da Mulher e a Subcomissão de Combate ao Tráfico Internacional de Pessoas e Trabalho Escravo, elas foram encerradas. Senhores, isso não impossibilita do Senado criar subcomissões temporárias, outras temporárias. Aí vai depender do que o contingente legislativo, aí a produção legislativa está exigindo. Então, a depender das temáticas, há necessidade de criação de subcomissões temporárias para poder apreciar aquele tema específico daquela legislação. Então, por isso que comissão permanente é a Comissão de Direitos Humanos e as temporárias vai depender da necessidade aí que o Senado Federal possa ter. E ainda no Poder Legislativo, nós temos a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Essa comissão não está prevista na apostila de vocês, não foi trazida, mas é a primeira comissão que aborda a temática de direitos humanos. Então, se eu tenho um projeto-lei que vai impactar nos direitos humanos, como nós trabalhamos no nosso processo legislativo com casa iniciadora e casa revisora, os projetos são primeiro vistos na Câmara dos Deputados. Então, lá na Câmara dos Deputados, eu tenho uma comissão de direitos humanos. Tem a Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, onde todos passam para verificar a constitucionalidade formal e material dos projetos-leis. E a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, quando tem temas relacionados tanto a direitos humanos quanto a grupos, minorias e vulneráveis, vão ser apreciados aí por essa comissão os projetos-leis, entre outras atribuições. Então, a Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, CDHM, da Câmara dos Deputados, é uma das 25 comissões permanentes que fazem parte da estrutura da Câmara dos Deputados, onde atua como um órgão técnico constituído por 18 deputados, membros em igual número de suplentes, apoiada por um grupo de assessores e servidores administrativos. Então, eu tenho 18 deputados, e dentro desses 18 deputados, eu tenho 18 suplentes, e ali ainda eu tenho um número de serventuários para ajudar na realização dos trabalhos dessa comissão. O que faz essa comissão? Ela recebe, avalia e investiga denúncias de violações de direitos humanos. Tá? Então, não é só um órgão de consulta a projetos legislativos que impactam em direitos humanos, mas aí ele tem até uma fase, uma prerrogativa de inquérito para investigar denúncias sobre violações de direitos humanos. Discutir e votar propostas de leis sobre o tema, que é função típica do Poder Legislativo, fiscalizar e acompanhar programas governamentais do setor, para verificar se ações do Poder Executivo estão compatíveis com os programas de direitos humanos no Brasil, mesmo porque nós temos aí a função, no sistema de freios e contrapesos, onde o Poder Legislativo tem essa função fiscalizadora do Poder Executivo, colaborar com entidades não governamentais, sempre que for necessário, realizar pesquisas relativas à situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, cuidar de assuntos referentes às minorias étnicas e sociais, especialmente comunidades indígenas, visando aí a proteção e a preservação das culturas populares e étnicas do nosso país. Então, a prerrogativa da Câmara, da Comissão da Câmara, é bem ampla. Ela tem uma função muito ampla. Ela não só visa aí a apreciação de projetos legislativos, mas também ela apoia a sociedade civil, ela apoia outras comissões, ela investiga quando for necessário as violações de direitos humanos, ela uma estrutura, as ONGs que trabalham com direitos humanos. Então, é bem amplo aí os deveres dessa comissão.
Então, fora a Comissão de Direitos Humanos do Senado e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, nós temos o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal, ele age aí como custos legis, ou seja, ele é o protetor da lei. Ele é o órgão aí que vai proteger a lei, tanto que ele não faz parte de nenhum dos poderes da União. Não faz parte do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. Ele age aí de forma autônoma, possui total autonomia. Ele trabalha aí na proteção de direitos humanos, especialmente através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e as procuradorias regionais correspondentes. Por ser um órgão autônomo, o Ministério Público não pode ser extinto ou ter suas atribuições repassadas a outras instituições. O que é dele, é dele. Ele foi justamente criado como um órgão aí neutro, para poder agir como fiscal da lei. O papel do órgão é fiscalizar o cumprimento das leis, verificar se a lei está sendo cumprida. Por isso que toda vez que nós tivermos algum tipo de ação no judiciário que envolva aí um incapaz, um menor, nós temos que, ou direitos públicos, tá? Inalienáveis, nós temos que chamar o Ministério Público para que ele veja se está tudo ok e dê o aval. Chamamos para que ele fiscalize, realmente, estão fazendo tudo certinho, está ok, segue diante. Ele dá o parecer dele. E também, então, o papel do órgão é fiscalizar o cumprimento das leis que defendem o patrimônio nacional, os interesses sociais individuais, fazer o controle externo da atividade policial, tá? Promover a ação penal pública. Então, o jus puniendi, né? O direito de punir é um direito do Estado. Só o Estado pode atribuir pena. A pena é aquela sanção imposta pelo direito penal, que geralmente é restritiva de liberdade, mas pode também ser restritiva de direitos. Em virtude da pena atingir um direito fundamental, humano e fundamental, somente o Estado pode atribuí-la. E como o Estado faz isso? Com exceção de alguns crimes que só se procede mediante queixa, existem outros crimes graves que aí só se procede mediante ação penal pública. E a prerrogativa de promover essa ação é do Ministério Público, em virtude aí do bem jurídico tutelado. Tá? E, por fim, expedir recomendação sugerindo melhoria de serviços públicos. Toda vez que eu tenho serviço público que ele está sendo mal oferecido, o Ministério Público pode sugerir melhorias e modificações. Como fiscal da lei, o Ministério Público Federal também tem a função de garantir a efetividade dos direitos humanos, observando se as normas são respeitadas. Então, se tiver uma violação de direitos humanos, o Ministério Público, em virtude da sua autonomia, também pode agir sem a necessidade aí de ser provocado. Eu vou dar um exemplo para vocês do Ministério Público do Trabalho, nas ações aí que envolve trabalho escravo. Então, eles têm uma ações, eles são proativos, eles investigam, eles mesmos vão atrás, fecham fazenda, recolhem pessoas humanas que estavam segregados à semi-escravidão. Tá? Então, tem vários, só para vocês fazerem uma pesquisa aí nos bancos de dados do Ministério Público do Trabalho, que vocês vão ver que foram vários fazendeiros de várias empresas atuadas por trabalho escravo. E as atribuições do Ministério Público Federal, elas estão contidas no artigo 129 da Constituição, né? Que fala assim, especificamente sobre direitos humanos, tá? Não trouxe todos os incisos. São funções institucionais do Ministério Público: promover preventivamente a ação penal pública,
promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção de patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, que são os direitos humanos de terceira geração. Defender judicialmente os direitos e interesses de populações indígenas, que são os direitos das minorias. Expedir notificações de procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-lo na forma da lei complementar, ou seja, ele pode requerer documentos para poder aí instruir os seus processos e procedimentos, e exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo vedada a representação judicial e consultoria de entidades públicas. Então, ele pode exercer outras funções, né? Então, pode ser chamado aí a agir como fiscal da lei, mas nunca o Ministério Público pode servir de apoio para as outras entidades, ou seja, não pode representar judicialmente qualquer órgão da administração pública, tá? Não, o promotor não representa o Estado, pelo contrário, ele age como fiscal do Estado, tá? E tampouco ele pode servir como um consultor jurídico, né? Ele pode emitir parecer dentro do processo para ver se aquilo que está sendo feito está de acordo com a lei, mas jamais uma consulta extrajudicial para um órgão administrativo, justamente porque ele tem que manter essa autonomia, essa isenção com relação aos demais poderes. Para efetivar, para o Ministério Público poder trabalhar, ele tem alguns instrumentos. Então, ele pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Ele pode aí representar intervenção federal em situações específicas previstas nos artigos 34 a 36 da Constituição, que vai falar sobre intervenção. Não é todos os casos que são de representação, tá? Mas alguns casos podem ter a representação do Ministério Público. Ele pode impetrar habeas corpus e mandado de segurança, pode promover mandado de injunção, já a gente vai ver o que é cada um desses. Promover aí o inquérito civil e ação civil pública. Inquérito civil é a investigação feita pelo próprio Ministério Público para averiguar aí a violação de direitos. Promover ação penal pública, como eu falei, juspuniendi é do Estado. Expedir recomendações visando melhoria de serviço público e expedir notificações e requisições de informações, documentos para diligências investigatórias. Tá? Então, tudo isso aí são instrumentos a favor do Ministério Público Federal. Tá? Então, nós vimos o Programa Nacional de Direitos Humanos, nós vimos o Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós vimos o Ministério da Família, da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, nós vimos as comissões de direitos humanos do Senado e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, nós vimos o Ministério Público Federal e agora nós vamos ver a Defensoria Pública da União, DPU. Lembra que aqui a gente está falando dos órgãos nacionais de proteção aos direitos humanos, mas existem também os órgãos estaduais e municipais, que nós não vamos falar aqui, porque é uma gama, é uma infinitude. Porém, também existe como um apoio aí às políticas nacionais e estaduais de proteção aos direitos humanos. Então, aqui eu vou falar sobre a DPU, a Defensoria Pública da União, mas nós temos também a DPE, que é a Defensoria Pública do Estado, tá? Que também atua na mesma vertente. Inclusive, ela é uma variação aí da DPU. Então, é um órgão importante de proteção dos direitos humanos que possui papel indelével, especialmente quanto à defesa dos interesses do cidadão menos favorecido, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Ou seja, aquela pessoa que tem um direito violado e não tem como pagar um advogado e precisa vir a ter o acesso à justiça garantido, para essas pessoas existe um órgão aí da Defensoria Pública. A Defensoria Pública da União, ela não tem sede, óbvio, em todos os municípios, mas tem em todos os estados.
Existe a Defensoria Pública dos Estados, que também não tem sede em todos os municípios. Por isso, a necessidade do convênio com a OAB, porque a OAB, sim, tem aí a Casa do Advogado em todos os municípios aqui do nosso estado, pelo menos, né? Quando não, um grupo de municípios que fica mais próximo aí do cidadão. Mas ele vai agir, a DPU vai agir justamente isso, na defesa daquele cidadão que não tem condições financeiras para adquirir e contratar um advogado, adquirir o serviço de um advogado. E está no artigo 134 a prerrogativa da Defensoria, tá? Na Constituição, e diz assim: a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados na forma da lei, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Então, veja que aqui, a Defensoria Pública, ela não só promove ação em nome do cidadão menos favorecido, de forma gratuita. Não, ela promove também orientação. Então, se alguém tem dúvidas de como agir, do que fazer, pode ir até a Defensoria Pública pedir uma consulta, tanto da União quanto do Estado, para poder tirar uma dúvida, para poder ter uma orientação. E todos esses serviços, judicial ou extrajudicial, eles são gratuitos, tá? E são destinados aos menos favorecidos, aos necessitados, ou seja, aos que precisam. Por isso que tem toda uma regra aí para o atendimento na Defensoria Pública, justamente para poder priorizar quem deve ser atendido em virtude do baixo contingente aí de funcionários nesse setor. Tá? Então, tem várias regras aí para verificar se você atende os critérios de ser atendido pela Defensoria Pública. A Lei Complementar 80, que depois foi modificada pela Lei Complementar 132, ela traz aí um funcionamento da Defensoria, e especificamente alguns objetivos, né? São objetivos da Defensoria: primar pela dignidade da pessoa humana e redução das desigualdades sociais, por isso que ela atende os necessitados e os menos favorecidos. Afirmar o Estado democrático de direito, prevalência e efetividade dos direitos humanos, então sempre os direitos humanos têm que prevalecer quando da atuação da Defensoria, assim como dos outros órgãos, porque a prevalência dos direitos humanos, ele é um princípio constitucional, previsto no artigo 4º da Constituição. 4, garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Tá? Então, esses são aí os objetivos da Defensoria Pública da União. E, por fim, em termos de órgãos institucionais, tem muitos mais, mas esses são os principais. Na esfera federal, nós temos a Justiça Federal. Tá? A Justiça Federal é um órgão do Poder Judiciário. Então, nós vimos órgãos do Poder Executivo, órgãos do Poder Legislativo, órgãos que não pertencem a nenhum dos poderes, porque a Defensoria e o Ministério Público não pertencem a nenhum dos poderes, são órgãos autônomos. E agora o Poder Judiciário. Então, o órgão que tem aí a competência para julgar violações de direitos humanos é a Justiça Federal, conforme previsto no artigo 109, inciso 5A, parágrafo 5º, que fala assim: aos juízes federais compete processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais, poderá suscitar perante o STJ, em que faz
fase de inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, todo processo que houver aí durante ou a fase de inquérito ou a fase de processo, foi constatada violação de direitos humanos, o procurador da República, ele pode pedir o deslocamento para a Justiça Federal, porque matéria de direitos humanos, em virtude de ser oriunda de tratado, pertence aí à competência de direitos humanos. E aqui tem até um exemplo para vocês, que foi em 2019, né? No caso, Manuel Matos, que foi um ativista de direitos humanos, e ele foi executado lá, né, no Nordeste. Ele trabalhava aí contra grupos de extermínios na Paraíba e Pernambuco. E ele acabou aí sendo executado. Ele era um vereador e acabou sendo executado. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA falou que era dever nosso de proteger, né? Esse senhor, ele deveria estar sob a proteção policial, né? Que não houve à época. Em virtude disso, desse acontecimento, né, a Procuradoria-Geral, no meio do processo de investigação da morte de Manuel, tirou o processo da Justiça Comum e encaminhou o processo para a Justiça Federal, em virtude de incidente aí de competência, violação de direitos humanos. Então, sempre que houver uma violação de direitos humanos, a competência para processar, julgar, é da Justiça Federal. Mesmo que já esteja instaurado o processo ou inquérito, vai ter aí o deslocamento de competência para a Justiça Federal. E, por fim, né, em termos legislativos, quem traz o maior contingente de mecanismos para a proteção de direitos humanos é a nossa Constituição Federal, através dos remédios constitucionais. Tá? Esses remédios são ações judiciais que estão à disposição dos indivíduos para a proteção dos direitos fundamentais contido na Constituição. Então, vem aí, busca sanar, corrigir ilegalidade ou abuso de poder em prejuízo de direitos fundamentais. Tá? Alguém gostaria de fazer uma pergunta até aqui? Meninos, vocês estão aí ainda? Professora, está tranquila até agora, até aqui. Perfeito. A senhora falou da DPU e ficou de falar um pouco também, acho que DPE, Defensoria Pública do Estado. Não, eu só falei que eles têm órgãos, eles têm funções semelhantes, né? Porém, como nós estamos estudando a República, então não vou falar sobre a Defensoria do Estado, justamente porque é um órgão estadual, mas que tem as mesmas prerrogativas da DPU, tá? Ah, tá, obrigado. Certo? Por nada. Gente, como eu já estou aqui na parte final, eu vou tocar sem intervalo, tá? Corrido, para que a gente possa ir concluir, tá bom? Então, a Constituição traz esses remédios constitucionais para que possamos promover a proteção desses direitos fundamentais. Quais são esses remédios? Hoje temos 6, né? São remédios, né? São ações, mecanismos que são diferentes aí de direitos, né? Os direitos são tudo aquilo que nós temos de forma subjetiva que podemos exercer ou não. Os remédios constitucionais são ações que nós utilizamos para proteger esses direitos fundamentais. Quais são eles? O habeas corpus, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Todos previstos no artigo 5º da Constituição. Então, o primeiro que vocês com certeza já conhecem, o mais conhecido de todos, é o habeas corpus, que está previsto no artigo 5º, inciso 68, tá?
Tá? Na Constituição, na apostila de vocês, o inciso está errado, está 63, mas é 68, tá? Que diz assim: considera-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer a coação ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, para utilizar esse mecanismo, tem alguns requisitos, tá? O habeas corpus é uma ação constitucional gratuita, tá? Então você não tem que pagar pela promoção dessa ação. Tem aí o objetivo de prevenir ou sanar, então pode evitar ou resolver, né? Violação ou coação à liberdade de locomoção, então é um instrumento específico para a garantia do direito à liberdade. Tá? Por ilegalidade ou abuso do poder, ou seja, é um remédio constitucional destinado a tutelar o direito de liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, parar e ficar. Não tem forma definida, justamente porque qualquer pessoa pode promovê-lo. Não tem procedimento específico e não tem a necessidade de seguir os requisitos da petição inicial previsto no artigo 319 do CPC. Justamente porque é algo que vem a garantir um direito essencial, que é da liberdade, pode ser proposto por qualquer pessoa, de qualquer forma. Inclusive por pessoa jurídica, desde que seja aí em relação aos seus sócios, por exemplo, no caso de crimes ambientais. O habeas corpus não pode ser concedido durante estado de sítio, né? E nem em caso de punições disciplinares, porque tem uma prerrogativa especial lá, um regimento especial dos militares, que é o Código Penal Militar, que tem a Justiça Militar, e lá tem as questões específicas para ser utilizado esse instrumento. Tá? Então, ele não serve da forma como está para nós na Justiça Militar. E também, em estado de sítio não pode ser aí impetrado, concedido, desculpa, pode ser impetrado, mas pode ser concedido durante o estado de sítio, justamente porque é um estado de exceção, onde o país aí está em situações, pode estar em situação, por exemplo, de guerra ou invasão estrangeira. Então, no habeas corpus, eu tenho 3 sujeitos, tá? Tem o impetrante, impetrado e o paciente. O impetrante é a pessoa que impetra, o impetrado é a autoridade coatora, aquele que viola o direito à liberdade, e o paciente é aquele que está sofrendo a restrição à sua liberdade. Isso significa que impetrante e paciente pode ser ou não a mesma pessoa. Tá? Então, por exemplo, se tem uma pessoa, um parente seu que está preso e você não consegue contato com ele, você pode ir lá pleitear um habeas corpus em nome dele. Então, você vai ser o impetrante e o paciente vai ser outra pessoa. Justamente por isso, porque é para garantir a liberdade. Se a pessoa está presa, impossibilitada de locomoção, então eu tenho que possibilitar outra forma de garantir a liberdade. Então, um terceiro, que será o impetrante, vai promover um habeas corpus em nome do paciente. Tá? Impetrado sempre será a autoridade coatora. E eu tenho 2 modalidades de habeas corpus, o preventivo e o repressivo. O habeas corpus preventivo, ele visa, ele ocorre antes da violação. Então, quando você tem um constrangimento e há a possibilidade, né, um fundado receio de que o seu direito de ir e vir será aí restringido. O presidente Lula impetrou um habeas corpus preventivo na fase de inquérito lá do processo ao qual ele foi julgado culpado, mas quando ele teve aquela condução, uma das conduções coercitivas, foi impetrado um habeas corpus preventivo. E a segunda modalidade é o habeas corpus repressivo, que aí sim é aquele que tem a função de libertar. A pessoa está presa, tem o seu direito de liberdade violado, né, constrangido, aí impetra-se um habeas corpus justamente para repreender
a autoridade coatora na finalidade de libertar a pessoa que está restrita de sua liberdade. Então, aqui eu coloquei só um quadro para ficar mais fácil para vocês estudarem. Habeas corpus é legalidade, é impetrado quando há ilegalidade ou abuso de poder em face ao direito de locomoção, né? Eu tenho aí as duas modalidades, que é aquele que vem antes, que é o preventivo, e o que vem depois da violação, que é o repressivo. Tá? O preventivo é sempre quando eu tenho a ameaça ao direito, e o repressivo é quando eu tenho lesão ao direito de liberdade. Aqui, o preventivo age como um salvo-conduto, e o repressivo, o pedido aí é um alvará de soltura. O segundo instrumento é o mandado de segurança individual, que é aquele que vem proteger direito líquido e certo, que está previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, que diz assim: conceder-se-á o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e nem por habeas data, quando o responsável pela legalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente pública, agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, tem várias características o mandado de segurança individual que deve ser observado na hora de você impetrar esse remédio constitucional. Então, é regulado pela Lei 12.016 de 2009, é um remédio constitucional de natureza residual ou supletiva. Por quê? Porque ele fala assim que ele visa proteger direito não amparado por habeas corpus nem por habeas data. Então, o que sobra, o habeas corpus é para proteger o direito à liberdade. O habeas data é para proteger o direito à informação. Logo, o que resta é protegido pelo mandado de segurança. É esse o instrumento que deve ser utilizado. Justamente para proteger direito subjetivo individual, líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data. O ato de ilegalidade ou abuso do poder deve ter sido praticado por pessoa pública ou pessoa jurídica, mas no exercício, pessoa jurídica, né, privada, no exercício aí das atribuições do poder público. Por exemplo, quando você impetra um habeas corpus contra um reitor, uma faculdade particular. Porque a faculdade particular, ela não é um órgão público, mas ela está no exercício de uma função pública que é a promover a educação. O prazo é de 120 dias a contar do conhecimento da ilegalidade. Passados 120 dias que não foi utilizado esse instrumento, você pode acionar a justiça, mas por outra ação qualquer, menos pelo mandado de segurança, porque aí você não tem mais a possibilidade, né? Houve aí uma decadência do direito de promoção dessa ação. Pode promover outra, uma ação civil comum, mas o mandado de segurança é 120 dias. O que é o direito líquido e certo? O direito líquido e certo sempre vai ser aquele que vem de fatos que podem ser comprovados de plano, né? Que não tem discussão. Não precisa aí ter o contraditório. O direito existe. Entendeu? E basta, por exemplo, eu peço aí o direito ao meu histórico escolar. Todos têm o direito ao seu histórico escolar, aos documentos do curso que você faz. Né? Isso está previsto em lei. Se uma instituição educacional não te entrega esse documento, cabe o mandado de segurança. Você não precisa nem provar, basta que você comprove que você está matriculado. Você está matriculado, então tem um vínculo jurídico, tem uma relação jurídica. Comprova que você requereu e foi negado, né? Você requereu por alguma forma o seu histórico, né? Foi negado. Junta esses documentos,
Aí eu já tenho um direito líquido e certo, porque são seus documentos que estão em posse da instituição. Tá? Juntando isso, eu já tenho comprovado a existência de um direito líquido e certo. E o pedido é justamente no sentido de entregar o documento que pertence àquela pessoa. Tá? Então, é aquele que não tem dilação probatória. Por exemplo, suponhamos aí que o meu filho, que é menor, ele ganhe uma determinada... Não, alimentos, por exemplo. Tá? Então, eu sentença que promoveu um título executivo que promoveu os alimentos, eu concedi o direito ao alimento ao meu filho menor. Aí eu vou promover a execução desses alimentos. E o juiz nega o pedido de execução desses alimentos. Sei lá, por legitimidade de parte, deve ser doidão, né? Vai negar um pedido desse. Eu posso promover um mandado de segurança pro tribunal, aí contra a autoridade coatora que impossibilitou a minha representação do meu filho. É óbvio que esse absurdo não acontece, mas pode ser que aconteça aí, de acordo com o nosso... Tem tanta coisa que acontece, não sabe nem explicar como aconteceu. Mas sempre quando eu tiver aí na Justiça do Trabalho, também é possível promover o mandado de segurança individual, principalmente quando é negado aí o direito de representação sindical. Não cabe mandado de segurança em casos de direito que, por mais que se configure como líquido e certo, já tenha sido objeto de coisa julgada. Então, é um direito, mas se ele foi já objeto de coisa julgada, já houve um processo a respeito, você tem que pleitear a execução, tá? Ou ação rescisória. Porque já houve uma discussão sobre isso, então já tem uma discussão em virtude até da litispendência, que é o Instituto aí do Direito Processual Brasileiro. As partes no mandado de segurança individual é o impetrante, que é o titular do direito violado, e impetrado. Nesse caso, não cabe, a não ser as partes que precisam de representação, que é o incapaz e o menor, não cabe aí, cada um tem que pleitear o seu direito líquido e certo. Né? Toda pessoa capaz tem que pleitear o seu direito líquido e certo. Então, o impetrante é o titular do direito violado e o impetrado é a autoridade coatora, aquela pessoa aí que obstaculizou o exercício do seu direito, sendo de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Basta que esteja no exercício de uma função pública. Por exemplo, uma empresa de transportes está no exercício de uma função pública que é o transporte público. Né? Uma instituição educacional, uma instituição de saúde, sempre vai caber aí por exemplo, você quer o prontuário médico, mandado de segurança individual. Tá? O habeas data também serve, tá? Mas o mandado de segurança individual também serve. Poderá ser autoridade coatora ou agente público, como eu falei para vocês, pessoa jurídica de direito privado, tá? A quem o poder público tenha sido delegado. Então, sempre quando tem uma pessoa jurídica privada que está aí no serviço, no exercício de função pública. Também pode ser impetrados serventuários, ou notários e oficiais de registro. Então, o oficial cartorário também pode. Sempre quando você pede aí, por exemplo, que seja celebrado um casamento, que seja emitida uma certidão, que seja feita uma escritura pública, que seja feita uma proclamação pública, que a segunda via de um documento público, você e não tiver acesso à prestação desse serviço, pode ser aí objeto de mandado de segurança, porque exercem função pública. E na mesma vertente, para a mesma finalidade, com os mesmos requisitos, eu tenho o mandado de segurança coletivo. O que vai diferenciar o coletivo do individual é quem é o sujeito ativo, né? Quem é que pode impetrar no mandado de segurança coletivo. Então, está no artigo 5º, inciso 70, que fala que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por
partido político com representação no Congresso Nacional. Não pode ser qualquer partido, tem que ter representação no Congresso Nacional. Então, suponhamos que um partido político que tenha representação na Câmara ou na Assembleia, mas não tenha representação no Congresso, esse partido político não pode impetrar mandado de segurança coletivo, porque a representação tem que ser no Congresso e não somente na Câmara ou Assembleia. E ainda pode impetrar mandado de segurança coletivo, organização sindical, sindicatos, entidade de classe, OAB, por exemplo, CREA, ou associação legalmente constituída, que são aquelas associações civis, né? Legais, não de fato, em funcionamento há pelo menos 1 ano e em defesa dos interesses dos membros, não é de todos, somente dos membros. Aí o que tem que ser provado é que o direito ali líquido e certo é direito daqueles membros, certo? Na linha B. É isso que vai ter que ser aí comprovado de plano, direito daqueles membros. Então, é admitido com os mesmos requisitos do mandado de segurança individual. A diferença está nos legitimados, né, que é o partido político com representação sindical, com representação nacional, sindicato, entidade de classe e associação. Entidade de classe é aqueles órgãos que representam uma classe, né, por exemplo, o MECOREM, né, o Conselho Nacional de Medicina, o Conselho Regional de Engenharia e assim por diante. Ou qualquer outra associação civil. Perdão, gente, está passando um helicóptero aqui, bem barulhento. Qualquer outra associação civil, né, que esteja pelo menos 1 ano em funcionamento e tem que ser legalmente constituída, tem que estar de acordo com a lei. E tem que comprovar a pertinência aí dos interesses daqueles representados ou substituídos. Eu tenho também o habeas data. O habeas data, ele vem justamente para assegurar o direito à informação, que está previsto no artigo 5º, inciso 72, né? Que ele vem para assegurar o conhecimento e informações relativas à pessoa do impetrante ou para retificar os dados relativos à pessoa do impetrante. Então, não pode ser proposto por um terceiro, salvo condições especialíssimas. Por exemplo, quando esse terceiro aí simplesmente desapareceu, que foi o caso aí das pessoas que sumiram na época da ditadura. Vários habeas corpus habeas datas foram promovidos posteriormente, recentemente, pela família, justamente no intuito aí de assegurar o recebimento de informações, também de retificar, de corrigir informações sobre seus entes queridos que estavam na base pública. Então, o habeas data tutela o direito fundamental à informação pessoal. Então, tem que ser da pessoa do impetrante ou, em alguns casos, de um ente familiar aí que não tem possibilidade de impetrar esse habeas data. Principalmente que diz respeito à honra, à intimidade, à vida privada, né? Aos que nós chamamos dados sensíveis, como ideologia, condições de raça, cor, credo, religião. Constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público para retificar, porque às vezes esses dados podem ser objetos aí de questões discriminatórias, tá? Utilizados para fins discriminatórios, por exemplo, a questão da religião, né, questões ideológicas. Está regulamentado pela Lei 9.507 de 97, não tem nenhuma custas, tá? Tem que ser informação pessoal. Você pode promover por outro meio também, pode ser uma outra espécie de ação comum, mas o habeas data é gratuito. Tá? E sempre vai ter que ter primeiro a negativa no fornecimento ou na retificação daqueles dados. Então, primeiro você tem que procurar o órgão administrativo
depois, com a negativa dele, aí sim impetrar, porque tem que ter a violação, a mesma coisa do habeas data, ou do mandado de segurança, tem que ter a violação, tem que ter a autoridade coatora, certo? Aí, teve a lesão ao direito, você impetra o habeas data. A finalidade é combater o uso abusivo dos dados políticos ou obtidos por meios ilícitos ou fraudulentos, quando coloca dados que não são os verdadeiros, justamente para prejudicar aquela pessoa, né? Ou a introdução nesses registros dos chamados dados sensíveis correlatos à raça, cor, etnia, né? Filiação partidária, ou ainda conservar, coibir e combater a conservação de dados falsos ou inexatos, para finalidade aí obscura, ilícita. Tá? Então, justamente é essa a finalidade do habeas data. Aí, agora, os dois últimos, né, os três últimos, tem ação civil pública também, mandado de injunção e ação popular. Mandado de injunção, tá? Considerar-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à liberdade, à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Quando eu vou usar o mandado de injunção? Sempre que eu estiver diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, todos os direitos sociais, eles são normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, eu preciso de uma lei infraconstitucional que regulamente esse direito. Então, toda vez que eu precisar exercer um direito e esse direito não tiver uma norma regulamentadora, posso impetrar o mandado de injunção que vá exigir do poder legislativo que edite a norma e vá tutelar o meu direito, dizendo como eu vou poder exercê-lo, limitar os limites, limitar aí o exercício desse direito que eu quero fazer. O exemplo clássico é o direito à greve dos servidores públicos, que é um direito que está constitucionalmente previsto, eles têm direito à greve, porém, não está regulamentado. É uma norma constitucional de eficácia limitada, que precisa de uma regulamentação, porque os serviços públicos tem alguns que são essenciais e não podem ser aí parados. Na falta, foi impetrado já vários mandados de injunção. Na falta da norma, tá, a Justiça determinou que fosse aplicada a mesma norma prevista para serviços privados, porém, limitando aí a quantidade de servidores, né? O percentual de serviço que deveria continuar sendo prestado à população em geral, porque não poderia parar esses serviços. Então, admite-se o mandado de injunção coletivo, né? Aplicado de forma analógica aí ao mandado de segurança coletivo nas mesmas situações. Então, cabível tanto nas relações de natureza pública quanto nas relações de natureza privada, que foi o caso do direito à greve, né? Então, por exemplo, serventuários de pedágio é uma instituição privada que presta serviço público, certo? Então, necessitou aí do mandado de injunção, especialmente nos casos relacionados ao artigo 7º, que fala dos direitos dos trabalhadores. E aí eu tenho mandado de injunção para exercício de direitos fundamentais sociais, né? Que dizem respeito às normas programáticas de eficácia, que contém eficácia limitada, sempre quando não tiver essa norma regulamentadora. Aí eu posso impetrar esse remédio constitucional, né? É chamada aí a síndrome da inefetividade da norma constitucional. Quando a norma constitucional ela existe, garante um direito fundamental, porém ela é ineficaz justamente porque o Poder Legislativo não fez a norma regulamentadora para tutelar esse direito fundamental. Requisitos do mandado de injunção é a existência de norma de eficácia limitada,
ausência de norma infraconstitucional, né? E que a pessoa que vá impetrar o mandado de injunção necessite daquele direito, né? Ele tem que precisar daquele direito, ser beneficiário daquele direito. E, por fim, aqui, a ação popular. A ação popular, ela é uma prerrogativa do cidadão, né? Está no artigo 5º, inciso 73, que diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise a anular ato lesivo a patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. É uma ação exclusiva do cidadão, só pode ser promovida por cidadão. E aqui a palavra cidadão é em estrito sensu, ou em sentido estrito. Por quê? Só abrange aquelas pessoas que estão em pleno exercício dos direitos e deveres políticos, ou seja, capaz de votar e ser votado. Tá? Então, estão em dia com a justiça eleitoral, essa pessoa pode promover uma ação popular. Sempre quando houver uma lesão ao patrimônio público, seja um patrimônio material, imaterial, histórico, cultural, né? Você pode promover, tanto contra a própria pessoa jurídica de direito público, quanto contra a pessoa jurídica de direito privado. Porque, e também quando há aí afronta à moralidade da administração pública. É regulamentado pela Lei 4.717, 65, não tem custa, como a gente viu na Constituição, sempre que for proposto de boa-fé. Proposto de má-fé vai ser condenado às custas. Deve ser proposta contra a entidade lesada, contra os autores, contra todos os responsáveis, sendo pessoa física ou jurídica. Inclusive, cabe aí um litisconsórcio passivo, se tiver várias pessoas que estão aí colaborando para o dano ao patrimônio público. Como eu disse, é legitimado para propor qualquer cidadão no gozo dos seus direitos políticos. Ministério Público, ele não pode propor aí uma ação popular, justamente porque ele não tem legitimidade, ele tem uma ação específica que é a ação civil pública. É para a mesma finalidade, mas recebe um nome diferente, tá? Mesma finalidade, tutelar direitos difusos coletivos que de natureza aí patrimonial, cultural, né, histórico da pública. Tá? Então, o Ministério Público promove a ação civil pública. A ação popular é para o cidadão. O objetivo é o mesmo, porém os instrumentos são diferentes. Por fim, sempre que julgado procedente a ação popular, o juiz deve decretar a invalidade do ato. Então, eu, Luciana, cidadã, tá? Em pleno gozo dos meus direitos políticos, ingresso com uma ação contra um decreto executivo do prefeito aqui do meu município, justamente porque ele terceirizou um serviço que serviria como arrecadação arrecadação para os cofres públicos, só que ele terceirizou sem licitação. Aí eu ingresso justamente para poder anular esse ato do prefeito. Então, veja, se o juiz julgar procedente, ele vai decretar a invalidade do ato. Decretando a invalidade do ato, retorna o status quo. Então, tudo aquilo que foi arrecadado, né, por exemplo, por um determinado serviço, vai ter que ser restituído aos cofres públicos, né, porque é como se não tivesse sido prestado o serviço. Então, decreta a invalidade do ato, além também de ter a condenação dos responsáveis pelo ato e daqueles que dele se beneficiaram, agindo com dolo ou culpa, pelo ressarcimento à lesão provocada ao patrimônio público.
a moralidade administrativa ou o meio ambiente ou patrimônio histórico-cultural. Então, sempre que eu tiver aí essa lesão, o ato administrativo que deu ensejo à lesão vai ser invalidado e vai ter que retornar à situação a qual e restituir todos os danos ou vantagens auferidas em virtude desse ato que é considerado ilegal, certo? Então, essa é a ação popular. De maneira bem sucinta, óbvio, todos esses instrumentos que nós vimos, esses 6 instrumentos, habeas corpus, habeas dadas, mandado de injunção, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo e ação popular, servem aí como instrumentos garantidores também dos direitos humanos e dos direitos fundamentais previstos em nossa Constituição. Tá? Senhores, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse tema? Pois não, Sérgio? Tranquilo, professora. Certo. Então, deixa eu de novo avisar vocês e eu peço para vocês atentarem, principalmente aos colegas. Essa unidade, ela tem que ser estudada com os slides, porque os slides estão atualizados, tá? Então, tem aí o conteúdo atualizado da matéria. Tá? Vai cair na prova, sim. Então, se você não lê o slide, só lê a unidade, não vai ver as alterações, né, que teve em virtude da nova estruturação do poder público, tá? Então, fiquem atentos às modificações que houve, certo? Bom, queridos, agradeço aí a participação de vocês, né? Obrigada aí por estarmos juntos aí. A gente se vê, então, na próxima aula, tá bom? Obrigada a todos, tenham uma ótima semana e bons estudos. Obrigadão, tá? Até mais. Obrigado, senhora. Bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada.